Érica. Cocai, o nome dela é Érica. Cocai, o nome dela é Érica. Cocai. Eu queria desejar uma boa noite para cada companheiro e cada companheira que está aqui e saudar a oportunidade que deveria ser cotidiana do Partido dos Trabalhadores. Esse não deveria ser um momento ímpar, não deveria ser um momento ímpar, como aqui foi falado pelo presidente do partido de Sobradinho. Deveria ser um momento permanente de discussão. O Partido dos Trabalhadores, quando nasce, ele nasce negando os modelos do centralismo democrático dos partidos comunistas, nasce negando o modelo da social-democracia europeia, nasce criando uma lógica própria, resgatando e sintetizando as experiências de Zumbi dos Palmares, de Margarida Alves e de tantos brasileiros e brasileiras que fizeram valer a necessidade de ter este país respeitado pelo e o seu povo sendo respeitado. Por isso o Partido dos Trabalhadores, quando ele surge para se contrapor a toda forma de fazer política que remonta à ótica do colonialismo, onde aqueles que se sentiam donos da terra também se sentiam donos das crianças, das mulheres, dos trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores nasce para fazer o luto do colonialismo, nasce para fazer o luto da escravidão e constrói permanentemente o luto da ditadura militar. Por isso esse partido, quando nasce, ele defende a concepção de Milton Santos, quando diz que a política é a arte de pensar as mudanças e de criar as condições para efetivá-las. E nasce com um funcionamento que por si só se contrapõe a toda forma patrimonialista de fazer política que vigia neste país. O PT nasce para se contrapor não apenas do ponto de vista da defesa dos seus princípios e de uma sociedade socialista, mas nasce para se contrapor aos partidos que não discutiam, aos partidos que não valorizavam a sua militância. Por isso nós defendemos a nossa candidatura como um instrumento para que nós possamos retomar o diálogo com a militância, porque a militância é a essência deste partido. Esse partido não pode ter a sua militância olhando nas páginas dos jornais quais são as táticas eleitorais que foram decididas, não se sabe por quem. Esse partido tem que discutir qual é a experiência do governo, porque nós estamos aqui fazendo uma discussão sobre o Partido dos Trabalhadores, que não é só o governo do Distrito Federal. O Partido dos Trabalhadores é o Movimento Sem Terra, o Partido dos Trabalhadores são os sindicatos, o Partido dos Trabalhadores são companheiras e companheiros que se organizam todos os dias para transformar uma realidade doída do nosso país. Por isso, se nós vamos resgatar e mudar o Partido dos Trabalhadores e conquistar e construir a unidade que está rompida nas estruturas deste partido, nós temos que aprofundar o diálogo com os movimentos sociais. Nós não podemos tratar trabalhadores em movimentos como se fossem nossos inimigos, porque nós surgimos desta luta, nós surgimos daquilo que Lula falava. Lula dizia: nunca ousem duvidar da capacidade de luta e de transformação da classe trabalhadora brasileira. Nós, das nossas hostes, nós tivemos Paulo Freire com a pedagogia da libertação, nós tivemos Chico Mendes para construir um direito para os que ainda vão estar na nossa terra. Esse partido não pode se submeter a uma lógica burocrática, não pode ter as suas instâncias sem discutir onde está o nosso programa, sem discutir qual é a tática para o próximo período, porque se enganam aqueles que acham que um partido sem vértebra, que um partido invertebrado vai sustentar um governo e ganhar a próxima eleição, porque um partido invertebrado, se não se contrapõe às estruturas do governo, tampouco dá sustentação a ele mesmo, ou dá sustentação a este governo. Nós vamos enfrentar uma eleição
eleição no ano que vem, uma eleição que nós queremos reeleger Agnello, que nós queremos reeleger Dilma, que nós queremos eleger um senador petista, porque nós precisamos disso, favorecer e fortalecer esse partido, e nós não vamos disputar essa eleição com a dimensão que tem o Partido dos Trabalhadores, se a militância não se sentir pertencente a ele, porque esta militância que defende o partido nas filas dos bancos, nos ônibus, no local de trabalho, que defende o governo em todas essas instâncias, e eu me pergunto, como está a nossa militância hoje? Será que ela se sente pertencente às estruturas do governo? Será que ela se sente chamada para discutir os rumos do partido? Quando foi que a militância do PT se reuniu com o governador do Distrito Federal? Quando foi que nós tivemos a discussão permanente em todas as cidades para escutar uma militância que muitas vezes não se sente respeitada pelas próprias instâncias de governo? Nós não podemos fazer com que o partido se dilua no que ele tem de mais caro, que é o seu funcionamento e o seu respeito à militância, em nome de uma governabilidade. Quanto maior a coligação, mais profundo tem que ser o funcionamento do Partido dos Trabalhadores, mais profunda tem que ser a discussão, mais profundo tem que ser o envolvimento da militância, mais profundo tem que ser o andar e o movimentar da direção e da presidência do partido em todas as cidades, para que nós possamos dizer que este PT reconhece a sua essência, que é a sua própria militância. Porque em 2005, quando diziam que o PT não existiria mais, em 2005, quando Bornhausen disse que esta raça estava acabada neste país, a militância foi aos borbotões para as urnas no PED para dizer: esse é o PT, e esse PT vai continuar transformando este país, porque não tem outro instrumento da classe trabalhadora capaz de fazer as transformações necessárias, não tem outro instrumento, e nós estamos fazendo uma revolução silenciosa, dentro de uma lógica ainda dominada pelo capital. Nós colocamos mais de 1 milhão de meninos e meninas que não tinham chance de sonhar em serem médicos e professores, para serem médicos, professores, para serem profissionais com nível superior. O presidente operário fez isso. O presidente operário, esse presidente operário que diz hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, que nós temos que refletir sobre o PT, porque ele não é um partido como os outros ele não sobrevive, ele é um partido vivo, ele é um partido horizontal na sua discussão. E isso o PED possibilita que nós discutamos, mas também o PED possibilita que nós vejamos quais são as nossas deficiências. O PED também possibilita que nós vejamos até que ponto nós não temos a imposição do voto para tantos companheiros filiados em função das estruturas de governo. O PED possibilita isso, possibilita essa reflexão, possibilita essa inflexão. Para onde nós queremos levar esse partido? Nós queremos levar para reafirmar os seus princípios, para reafirmar o seu funcionamento, ou nós queremos levar esse partido para ele continuar fazendo a discussão não do partido, mas do próprio governo? Porque nós sabemos que o governo tem feito muita coisa. Esse auditório foi reformado, esse teatro, pelo nosso governo. O governo tem feito muita coisa, mas não tem a cara do PT, e não tem a cara do PT, porque o PT não discute e não faz uma discussão com o próprio governo, mas se submete à lógica do governo, que não é só PT, que não é
só PT, nós sugerimos que a nova direção do partido se reúna com todos os nossos secretários e secretárias para que nós possamos articular a nossa ação no governo e dar cada vez mais cara de PT a este governo. Nós defendemos que tenhamos uma comunicação própria do PT para disputar a hegemonia, porque nós não podemos permitir a volta do atraso para o Distrito Federal, nós não podemos permitir a volta de Roriz, a volta de Arruda, porque esse é o Partido dos Trabalhadores. Nós defendemos que haja discussão em todas as zonais, porque as zonais, os nossos companheiros, os nossos militantes, até que ponto se sentem pertencentes ao nosso governo e ao nosso próprio partido. Por isso eu encerro dizendo que nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando do PT, e nós temos uma responsabilidade, inclusive para ganhar a próxima eleição, e nós só vamos ganhá-la se a militância vestir o vermelho, hastear as bandeiras e for para a luta para poder assegurar a continuidade do governo Agnello, a continuidade do governo Dilma, a eleição do nosso senador, porque nós não podemos entregar essa vaga para quem vai nos apunhalar pelas costas nos próximos 4 anos. Por isso eu digo, este é o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Votemos no dia 10 para reafirmá-lo enquanto instrumento de construção de uma nova sociedade. Érica Cocai, o nome dela é Érica Cocai, o nome dela